Boa noite a todos. Na aula de hoje aprenderemos o que é um animal, ou seja, o que os seres vivos têm que ter para ser considerado um animal, intitulado Características Gerais do Reino Animal. Para ser um animal, todo organismo ele precisa ser pluricelular, ou seja, feito de várias células. Também os organismos eles precisam ser heterotróficos, ou seja, se alimentarem tróficos, hetero, diferente, de outros seres vivos. Não igual às plantas que são autotróficos, ou seja, fabricam seu próprio alimento. Todo animal ele tem que ser heterotrófico, tem que se alimentar de outro ser vivo. Toda célula dos animais tem que ser eucarionte, ou seja, tem que ter núcleo nas células. E todos os animais, em sua maioria, claro, tem suas exceções, mas em sua maioria tem que ter tecido muscular nervoso, que é o que possibilita a movimentação desses animais. Isso permite que esses animais eles se locomovam. Vamos entender como esses animais dentro da barriga das mães, ou seja, o que constitui esse desenvolvimento do animal e o que esses animais eles podem gerar ao se desenvolverem. Todos os animais, sem exceção, eles são muito parecidos um com os outros. Nem que seja no desenvolvimento embrionário, no início da gestação. Isso daqui, eu posso dizer que é qualquer outro animal, inclusive a gente. À medida que isso se desenvolve, aí vai parecer mais com cada espécie, tá? Então vamos lá. Vamos entender aqui, vou ampliar a imagem. Só um minuto, vou ampliar a imagem para que a gente para que possamos entender o que vai acontecer. Todo animal, ele nasce da fusão do espermatozoide com o óvulo. Isso forma o zigoto, tá? Esse zigoto, ele se desenvolve, vira várias células e chama-se de mórula. A mórula se desenvolve, vira um conjunto de células oca, chamamos isso de blástula. A blástula se desenvolve mais ainda e aí vira uma estrutura chamada de gástrula, certo? Essa gástrula tem 3 tecidos, pode ter 3 tecidos. O tecido de fora, chamado ectoderme, onde eu estou passando o mouse. O tecido de dentro, certo? O tecido do meio aqui nessa figura não vai estar mostrando, mas tem um tecido do meio, chamado mesoderme, e o tecido mais interno, que fica mais nessas regiões aqui, chamado endoderme. Tem animais que tem 3 tecidos, tem animais que só tem 2. Não tem a mesoderme, só tem a ecto e a endoderme. Tecido de dentro e tecido de fora. Tá? Então, todos os animais eles têm esse tipo de estrutura, nem que seja na barriga da mãe. Tem animais, como as esponjas do mar, que não têm tecidos. Não chega a essa fase do desenvolvimento, que desenvolve 3 tecidos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Já tem animais que eles só têm 2 tecidos, como eu já disse a vocês, ectoderme e endoderme. Esses animais são chamados de diblásticos. Di2 blásticos tecidos. Já tem outros animais que têm 3 tecidos, ecto, meso e endo. Tecido de fora, tecido do meio e tecido de dentro. Esses animais são chamados de triblásticos. 3 blásticos tecidos. Animais triblásticos, vou ampliar aqui a imagem para vocês verem. Animais triblásticos, eles podem ser divididos em 3 tipos de grupos. Olha só. Triblásticos significa que tem 3 tecidos. Tecido de fora, em amarelo, ectoderme.
tecido do meio, que está mais em rosa, aqui mesoderme, e tecido de dentro, endoderme. Tá? Todos esses animais têm esses três tecidos. Ó. Ecto, meso e endo. Ecto, meso e endo. Tá? Então, os animais triblásticos, eles têm esses três tecidos. Aí, olha só. Dentro dos animais triblásticos, temos animais que eles não formam órgãos internos, certo? Para formar órgãos internos, eles precisam de um espaço, de um líquido aqui dentro, chamado de celoma, tá? Tem animais que eles não têm esse celoma, a gente chama eles de acelomados. Tem triblásticos, que é o caso dessa lombriga aqui, que o celoma deles é um celoma considerado falso pela sua estrutura, são os pseudocelomados. Já tem animais que o celoma dele é bem corretinho. Ó. O celoma é esse espaço aqui, ó, entre a mesoderme, tá? Entre a mesoderme e a endo. E olha que é bem fechado o celoma. Ó. Tá todo dentro da mesoderme, tá? Esses animais são animais que têm órgãos verdadeiros, possivelmente têm órgãos verdadeiros, e eles são chamados de animais celomados. Beleza? É o caso das minhocas, nós seres humanos também, tá? Então, dentro dos triblásticos, animais com três tecidos, nós temos os acelomados, sem celoma, sem esse espaço, tá? Vou ampliar novamente aqui, ó. Não há um espaço entre a mesoderme e a endo. Temos os pseudocelomados, que é esse espaço aqui, ó, completo aqui entre a meso e a endo, e temos os celomados verdadeiros, tá? Que são aqueles que o celoma fica entre a mesoderme, só dentro da mesoderme. Aí a mesoderme ainda tem uma camada para chegar à endoderme. Então esses são os celomados, pseudocelomados e acelomados, tá bom? Vamos ver outra coisa aqui. Dentro dos animais triblásticos, ou seja, os que têm os três tecidos, eles podem ser protostômios ou deuterostômios. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Os animais protostômios note o seguinte, nessa região da gástrula, que é essa estrutura embrionária aqui, completa, essa daqui, tem animais que a boca se origina dessa estrutura e o ânus vai se originar aqui depois. Ou seja, primeiro forma a boca para depois formar o ânus. Já tem animais que dessa estrutura aqui chamada de blastóporo, primeiro vai formar o ânus e depois forma a boca. Tá bom? Então vamos só retomar. Animais que dessa estrutura aqui, ó, de comunicação, primeiro vai formar a boca e depois o ânus, mais afastado, são chamados de animais protostômios. Primeiro boca, depois ânus. Proto significa primeiro, estômio, boca. Já animais que primeiro formam ânus e por último formam a boca, chamamos esses animais de deuterostômios, certo? Deute significa segundo, estômio, boca. Ou seja, primeiro forma o ânus, depois a boca, tá bom? Então assim, isso tudo está enquadrado dentro dos animais triblásticos e celomados, tá? Aí dentro dos animais triblásticos tem aqueles animais acelomados, pseudocelomados e celomados. Os celomados que já vão formar os órgãos deles, alguns formam primeiro a boca e depois o ânus, protostômios,
E depois, aqueles que formam o ânus primeiro e depois a boca são chamados de deuterostômios. Tá bom? Uma outra coisa interessante também é entender como o corpo dos animais eles são divididos. Note que tem frutas que elas podem ser repartidas em vários pedaços iguais. Não vai mudar a conformação dele. Também tem animais que eles são divididos em várias partes iguais. Ó, pega uma estrela do mar e divide ela no meio aqui, forma lado esquerdo e lado direito. Pega uma estrela do mar e divide nessa parte aqui, ó, dá para formar a parte igual de cima e a parte igual de baixo. O nome disso daqui se chama simetria radial. Ou seja, o animal é simétrico para cada ponta do raio. Já tem animais que eles só têm simetria do lado direito e do lado esquerdo são iguais. Se eu cortar no meio aqui, a gente vai ter um caso em que uma região vai ter perna, a outra região não vai ter braço. Então não vai ficar igual. Mas se eu cortar no meio, nessa região transversal aqui, metade do corpo vai ter um olho, a outra metade vai ter outro. Vai ter um seio do lado, outro do outro, um braço do lado, outro do outro e assim por diante. Animais que são divididos em duas partes iguais são animais com simetria bilateral, certo? Isso está ligado justamente à formação do cérebro, a cefalização, que é a formação dos nervos concentrados na região da cabeça. Essa simetria bilateral, ela permite que os animais eles tenham um cérebro concentrado numa região da cabeça. Aí faz com que o animal se divida em duas partes. Animais com simetria radial, que no caso aqui temos essa anêmona do mar, esse quinidário, eles têm um sistema nervoso dividido em todo o corpo, como se fosse uma teia de aranha, o que a gente chama de sistema nervoso difuso. Note que todos os animais que dá para dividir pelo meio, eles têm uma região que é concentrada aqui, ó, do cérebro, tá? Então a simetria bilateral ela está ligada justamente com esse processo de cefalização, que é a concentração do sistema nervoso na cabeça. Aqui temos outros exemplos de simetria bilateral, simetria radial, já eu volto para cá. Aqui temos outro caso de simetria bilateral. Se a gente pegar essa borboleta e dividir aqui lá no meio, vamos conseguir ter o lado direito e o lado esquerdo de maneira semelhante. Aqui nós temos um caso de simetria radial, certo? Se eu dividir a estrela do mar aqui, eu consigo enxergar dois lados iguais, mas se eu dividir aqui também, eu enxergo dois lados iguais. Se eu dividir aqui também, eu enxergo dois lados iguais. Então, assim, a gente tem vários lados iguais aqui no mesmo tempo, uma simetria radial. E aqui nós temos um animal que ele não tem simetria. Eu não consigo dividir ele em duas partes iguais. Se eu dividir aqui no meio, ó, você pode ver que um lado vai ficar maior do que o outro. São animais assimétricos, que é o caso da esponja do mar. Por último, continuando, a simetria bilateral ela permite também que os músculos eles se dividam de maneira iguais, ou seja, que nós tenhamos pacotes de maneira geral, divisões entre as camadas de músculos, certo? Divisões entre o corpo. O nome dessas divisões que a gente encontra em lagartas, no músculo humano, no músculo de peixes, chamamos isso de metâmeros. Os metâmeros, portanto, são segmentos, tá? No músculo. Já tem animais e essa segmentação permite a ajuda na locomoção, né? A gente consegue movimentar nossos músculos de maneira mais coordenada, de mais diversificada também. Existem animais que o esqueleto deles é projetado do lado de fora, caso da barata, caso, por exemplo, do casco da tartaruga. O nome desse esqueleto do lado de fora é chamado de exoesqueleto. Já tem animais que têm esqueleto na parte interna, certo?
que é o caso de nós seres humanos. Aqui eu não tenho nenhum caso de animal com parte interna do esqueleto, mas todo esqueleto que está na parte interna a gente chama disso de endoesqueleto. Já tem animais que não têm um esqueleto feito de uma estrutura dura, tipo carbonato de cálcio, fosfato de cálcio. Não tem esses animais que o esqueleto é feito de uma estrutura de água, certo? Uma estrutura hidrostática que funciona como uma pressão. Esses animais normalmente são os pseudocelomados, como lombrigas. É tanto que quando eles saem do corpo do hospedeiro, eles fazem uma volta muito aleatória, porque eles não conseguem coordenar seu movimento por causa desse esqueleto. Então esses três tipos de esqueleto existem: endoesqueleto, esqueleto de dentro, exoesqueleto, esqueleto que fica do lado de fora, é a carapaça, tá? E esqueleto hidrostático, que é o caso apenas das lombrigas. Ok? A tartaruga tem esqueleto do lado de dentro e do lado de fora. Então ela tem um endoesqueleto e o casco é o exoesqueleto dela para proteção. Vamos continuando aqui. Sobre o sistema digestório dos animais, tá? Tem animais que eles não têm um sistema digestório completo. Eles só têm a boca, ou seja, não tem uma boca e ânus. Para eu dizer que o sistema digestório é completo, ele tem que ter boca e ânus, certo? Então tem animais que eles só têm bocas, que é o caso da anêmona. Então ela come pela boca e vomita também os dejetos pela boca. Outro animal que só tem boca, por exemplo, é o plateuminto. Ele come por aqui e libera muitas estruturas metabólicas pela pele, por poros. Os molúsculos eles já têm boca e ânus. Os anelídeos, que são minhocas, já têm boca e ânus. Os insetos já têm boca e ânus. E nós animais também já temos boca e ânus. Então, tem uma quantidade de animais que tem o sistema digestório completo, já tem outros que não têm isso. Agora sobre a circulação dos animais. Então vamos entender um pouquinho mais. Note que a minhoca ela tem um coração, aí o sangue ele passa pelo coração, vai pelas veias, é distribuído pelo corpo e volta para o coração. Note que isso é um circuito fechado. Então a gente chama isso de circulação fechada. Já tem outros animais, como os insetos, eles vão ter uma circulação que é da seguinte maneira. O coração bombeia o sangue para o corpo, o sangue sai dos vasos, passa para a cavidade extracelular e entra dentro das células e volta para o coração. Note que esse circuito ele não ficou fechado entre coração, veia e coração. Ele se tornou um circuito aberto, em que passou para o coração, veia, acabou aí, certo? Depois voltou do líquido extracelular para o coração. Então forma um circuito aberto, ou seja, é um tipo de circulação aberta. Nós vamos falar um pouco mais dessas circulações ao longo das aulas. Circulação fechada, não sai das veias, coração, veia, coração. Circulação aberta, coração, veia, passa direto para o corpo. Tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Já tem outros animais que não têm coração nem veia, então a distribuição dos nutrientes e dos gases é feita por difusão, de célula a célula. Esses animais, como as plantas avasculares, eles não conseguem atingir grandes tamanhos, porque a distribuição do oxigênio ela se torna lenta. Para terminar, vamos falar um pouquinho da respiração desses animais? Para terminar, vamos falar um pouquinho da respiração desses animais, tá? Tem animais que eles respiram pela pele, é o que a gente chama de respiração cutânea. Olha o oxigênio aqui saindo dos vasos sanguíneos.
o CO2 saindo dos vasos sanguíneos para a pele e o oxigênio entrando. Esses animais que respiram pela pele, eles precisam de uma umidade, de uma pele úmida. Tem animais que eles respiram por brânquias, o que a gente chama de respiração branquial, tá? Note que o oxigênio ele entra dentro das brânquias, essas nervuras aqui são as brânquias. Ele entra dentro das brânquias e o dióxido de carbono sai pelas brânquias. Normalmente são animais que vivem no ambiente marinho. Outros animais que ficam na terra constantemente, como os mamíferos, eles têm uma respiração chamada de respiração pulmonar, certo? Aqui são os pulmões deles. Então os pulmões eles trocam os gases com as veias, com os vasos sanguíneos, com as células vermelhas. E por último, existe um tipo de respiração que é feita apenas pelos insetos, que é a respiração traqueal. Na respiração traqueal, esses insetos eles não têm nem pulmões, nem brânquias, nem respiram pelas peles. Existem buracos dentro da pele desses animais, que esses buracos parecem um conjunto de árvores. E esses conjuntos de árvores eles vão levando o oxigênio e o gás carbono direto para as células, certo? Não passa por veia, não passa por nada. É direto por esses canos ocos chamados de traqueias. Os insetos eles têm um bocado de buraquinho. Alguns inseticidas, por exemplo, eles quimicamente fecham esses buraquinhos e matam os insetos asfixiados. Por último, como eles liberam as excreções, o xixi? Como eles fazem xixi, esses seres vivos? Então, tem animais que eles têm um tipo de célula, apenas uma célula, tá? Vou até botar aqui, ó, só para lembrar. Eles têm apenas uma célula que faz essa excreção e libera pela pele. São chamados de protonefrídeos. Nefro vem de rins. Imagine que nefro é uma parte do rim, tá? Uma estrutura do rim. E proto é primitivo. Então ela tem essa estrutura primitiva do rim. São animais que têm essa estrutura primitiva do rim. Animais protonefrídeos. Já tem animais como os nemateumintos, que são lombrigas. Eles vão ter uma estrutura chamada canais excretores. São apenas canais que levam o xixi para fora. Eu estou falando de xixi, mas o termo correto é excreta. Tudo que não presta, tudo que é tóxico. Tá bom? As minhocas, por sua vez, elas já têm uns rins, digamos, uma formação um pouco mais parecida com os rins. É os chamados de metanefrídeos. Tá? Então aqui eles aqui, ó. Meta significa metade, nefrídeos significa essa estrutura dos rins, néfron. Então, as minhocas elas têm uma estrutura parcial, ao contrário desses vermes aqui chamados plateumintos, que têm uma estrutura primitiva. Tá bom? Aranhas, por exemplo, têm uma estrutura primitiva chamada glândula coxal, que isso eu vou trabalhar lá na frente com vocês. É uma glândula que fica nas coxas, onde ela libera essas excretas. Os crustáceos têm as glândulas antenares, eles liberam as excretas perto da cabeça, tá? Por isso que muitas vezes, para se alimentar de determinados crustáceos, tem que retirar a cabeça, porque é lá onde fica o material mais tóxico. E os insetos, eles têm uma estrutura chamada de túbulos de Malpighi, tá? Essa estrutura aqui, ó, em forma de uma aranha, ela forma uma estrutura secretora chamada túbulos de Malpighi. Tudo que eu estou falando agora, já os animais vertebrados, né, têm os rins, que ajudam na excreção de materiais tóxicos. Tudo que eu estou falando agora, ele vai ser revisado quando a gente estiver estudando cada grupo de animal. E é importante identificar
a nossa querida árvore filogenética dos animais, tá bom? Aqui em cima nós temos os grupos que iremos estudar. Nós temos as esponjas, temos também as águas-vivas, as anêmonas, temos os vermes achatados como a tênia, temos, esse aqui não é a tênia, viu? Só para detalhe. Temos os vermes de extremidades afiladas, que é um exemplo a lombriga. Temos os moluscos, os anelídeos, os animais que a gente chama de vermes, com o corpo em formato de anel. Temos os crustáceos, temos as estrelas do mar e temos os animais vertebrados. De todos os invertebrados, o que mais se assemelha evolutivamente com a gente, são as estrelas do mar, tá? De todos eles. E aí a gente tem uma brincadeira aqui, ó. Existia um animal primitivo multicelular. Ele deu origem a dois grupos de seres vivos. Aqueles seres vivos sem tecidos verdadeiros, são chamados de parazoas, eles não têm tecidos ainda, que é o caso das esponjas do mar. Aí ele dá origem a animais com tecidos verdadeiros. Existem animais com dois tecidos, que são os diblásticos, que é o caso dos quinidários, as águas-vivas, e animais com três tecidos, que são todos os outros que estão aqui na figura. Desde esse verme até nós. Temos três tecidos. Existem animais dos que têm três tecidos. Não tem celoma, que é o caso desses animais aqui, ó, são os plateumintos, que é o caso da tênia, né, que eu falei para vocês. Mas esse animalzinho não é a tênia, só para frisar. Existem animais pseudocelomados, que é a lombriga. Tem um falso celoma, aquele espaço que vai originar os órgãos, que vai abrigar os órgãos. Tem os animais celomados, que são todos os outros. Aí dos animais celomados, tem os animais que primeiro originam a boca, depois o ânus, que é molusco, anelídeos e crustáceos. Artrópodes em gerais, insetos, crustáceos. E animais que são celomados deuterostômicos. Forma primeiro o ânus e depois a boca, que é o nosso caso, animais cordados, que são os vertebrados e as estrelas do mar. Tá bom? Eu peço a vocês que copiem essa árvore filogenética, esse cladograma, tá? Que a gente vai fazer uma atividade com esse cladograma. Tudo bem? E é isso aí, pessoal, e até a próxima.